Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Saldanha, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre DIF 2021, ok? Vamos falar dos procedimentos, das novidades e mostrar para vocês onde vocês baixam arquivos, a instalação, o cadastro das informações manualmente, ok? E através da importação pelo sistema de folha, tá? Não houve muita alteração com relação ao ano de 2020, ano calendário 2019. Agora nós estamos fazendo a DIF 2021, ano calendário 2020. Lembrando que imposto de renda, o fato gerador é o pagamento. Então, lá nos meses de janeiro a dezembro, são pagamentos ocorridos naquele período. Se você paga a folha de pagamento, por exemplo, no quinto dia útil do mês seguinte, em janeiro de 2020 estará a folha de dezembro que você pagou em janeiro. E em dezembro de 2020 estará a folha de novembro de 2020 pago em dezembro de 2020. Então, o fato gerador é o pagamento. No teu sistema de folha, no seu sistema de folha, quando você vai abrir a folha de pagamento, vai fazer a folha de pagamento, existem dois campos principais: competência e pagamento. Competência para FGTS e INSS. Data de pagamento é para o imposto de renda. Então tem que ser preenchido conforme o cliente ou conforme a sua empresa paga a folha. Se paga no último dia do mês, bote o último dia do mês. Se paga no quinto dia útil, coloque o quinto dia útil do mês seguinte. Só observa isso na hora que for transmitir para a DIF, ok? Então vamos mudar nossa tela aqui para a gente começar a entender como é que funciona, ok? Então, abri meu navegador aqui para a gente baixar o arquivo da DIF, tá? Vou mostrar para vocês, receita.fazenda.gov.br. É importante você ficar atento porque nós estamos tendo muito problema em encontrar arquivos nos sites do governo. Está tendo muita mudança constante, está ficando bem complicado. Então, preste atenção para você não perder tempo com essa busca pelo local onde você vai baixar o arquivo. Eu tive uma dificuldade na hora de baixar o arquivo, porque com esse novo processo dos cookies, o meu Google Chrome não está baixando, não consegui entender por quê. Então eu fui usar o Internet Explorer, funcionou, e o Microsoft Edge também funcionou. Mas vou mostrar para vocês o caminho aqui direitinho, tá? Então você vai vir aqui, ó, nesse itemzinho Receita Federal, onde vai aparecer todos os tipos de serviço. Coloquem aqui assuntos, ok? Você vai ter aqui a orientação tributária. Vamos lá de novo, assuntos, orientação tributária, declarações e demonstrativos. Então, assuntos, orientação tributária, declarações e demonstrativos. E aqui vai aparecer todas as declarações que são enviadas para a Receita Federal, ok? E aqui embaixo vai estar a DIF. Clico na DIF, ele vai me apresentar aqui uma explicação do que é a DIF. Tem aqui perguntas e respostas, consulta de rendimentos informado por fonte pagadora, cópia de declaração, aqui tem que ser via ECAC, lá dentro do ECAC, do portal ECAC tem essa opção, e extrato do processamento da DIF, ok? Então vamos clicar aqui em cima em Programa Gerador da Declaração, PGD, e Receita Net, que é quem envia a declaração. Vou clicar, está aqui embaixo, Programa Gerador da DIF. Clico nele, ele vai me perguntar qual o perfil da minha máquina, se é o Windows 64 bits, 32 bits, se eu trabalho com Linux 32 bits ou Linux 64 bits. No meu caso aqui, ó, é o Windows 64 bits. Quando eu clico aqui, ó, ele nem se mexe para baixar nada. Então o que eu fiz? Eu copiei aqui o link, ó, copiar endereço de link, fui lá no meu Internet Explorer, copiei o link aqui, ó, e ele já baixa direto. Já abriu aqui para instalar. Da mesma forma aconteceu com o Receita Net. Eu volto aqui na tela anterior, o Receita Net vai estar bem no final aqui, ó, programa Receita Net para transmitir via internet a declaração. Se alguém tiver dificuldade, basta me
me pedir nos comentários aqui do vídeo que eu salvei os arquivos aqui na minha pasta de arquivos aqui no site que eu tenho, tá? Então, salvei os arquivos aqui já para a pessoa baixar quem tiver dificuldade. Eu sempre gravo esses arquivos aqui na minha página para os meus alunos que têm alguma dificuldade para não ficar perdendo tempo, ok? Se quiser, é só me informar que eu mando um link e vocês já baixam direto aqui do meu site. Então, vamos lá. Tá aqui também, ó, o ReceitaNet. Cliquei nele, também não baixou, não abriu aqui para instalar. Ele não abre, ó. Fiz a mesma coisa, deu um clique aqui com o botão direito do mouse. Cliquei aqui com o botão direito, abriu aqui, ó, copiar endereço do link, copiei, fui lá no meu Internet Explorer e colei. E aí, ele já abriu aqui para baixar, tá vendo? Então, quem tiver dificuldade, é só ir lá pelo Internet Explorer. O Microsoft Edge também eu testei na minha máquina e está funcionando tranquilamente. Tá? Beleza, baixei os arquivos, vou minimizar aqui meu navegador e agora eu tenho aqui, ó, meus instaladores. Vou clicar aqui para instalar. O ideal, quando você for instalar esses programas offline do governo, é sempre clicar com o botão direito do mouse e mandar instalar como administrador, ok? Porque às vezes ele pede alguns acessos à pasta para criar pastas e tudo mais, e se você não for administrador da máquina, você vai ter dificuldade. Então, ele já me informa aqui que vai instalar, se eu desejo prosseguir. Sim, desejo. Me dá algumas orientações com relação ao software. Avançar, avançar de novo. Então, vamos lá, avançar. Eu dei um pause aqui, vocês não perceberam, mas para excluir a pasta que já diante de um teste que eu fiz, que ele estava aparecendo que a pasta já existia. Então, eu vim aqui simplesmente, ó, avancei, ele disse que ia instalar nessa pasta, a minha já existia, eu fui lá excluir, ela não existe mais, e agora avançar e avançar de novo. E agora ele vai instalar normalmente, ok? Demora uns minutinhos, a depender da sua máquina, tá? Então, vamos aguardar. Pronto, terminou a instalação. Criar atalho na área de trabalho? Sim. Exibir arquivo leia? Eu não preciso, mas se você quiser de mais orientações com relação ao software, é só clicar aqui, ele vai abrir um TXT com informações. Concluir. Dei o concluir, instalou o meu programa da DIF, ok? Meu aplicativo está instalado. Agora o ReceitaNet. Vou fazer o mesmo processo, ó, executar como administrador, clico no botão direito do mouse. Ele vai abrir aqui o instalador, avançar. Está me dizendo aqui onde vai instalar, na pasta programa, arquivo de programas. Avançar, avançar novamente e ele está instalando. A depender da sua máquina, ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Concluí, instalou, e agora eu tenho meus 2 programas instalados que eu preciso para a DIF. Inicialmente eu vou mostrar para vocês esse preenchimento da DIF de forma manual, ok? Para você entender o campo a campo. Muita gente faz importação e não confere o sistema, não confere as informações. A DIF é importante você entender que ela vai impactar na declaração do imposto de renda dos seus funcionários. Então, tudo que você informar aqui tem que bater com o que o seu funcionário vai fazer na declaração dele de pessoa física, tá? Então, tem que fazer uma conferência. Se você tem muitos funcionários, então faça conferência por amostragem. E não se esqueça de conferir principalmente os cargos de chefia, os diretores, os gerentes, que geralmente eles têm remunerações maiores e algumas verbas peculiares, algumas verbas que são exclusivas desse tipo de cargo, tá? Então, confira direitinho para não ter problemas. Então, vou clicar aqui, dar 2 cliques para abrir. Ele está iniciando o programa.
Iniciou. Ele já abre para mim aqui uma tela de destaques. Se a minha empresa for sociedade de conta de participação, ele me informa aqui que deverão ser informados todos os beneficiários do rendimentos, ok? Desse tipo de sociedade. Aqui, reembolso de plano de saúde coletivo empresarial, ou seja, aquele que a empresa faz para os seus funcionários terem acesso ao plano de saúde, tá? Então, ele também tem essa informação. No caso de reembolso de despesa médica pago pelo plano privado de assistência à saúde, modalidade coletiva empresarial beneficiário, a empresa poderá informar o valor total anual em campos correspondente a despesas realizadas no ano calendário ou despesas no ano calendário anterior, conforme disposto na linha D do inciso 4 do artigo 13 da IN 1915 de 2019. Atenção, a declaração do valor do reembolso não é obrigatória, ok? Ou seja, não é obrigado a informar esse valor do reembolso que se recebeu, tá? Devendo ser efetuado somente se a empresa dispuser da informação, tá? O reembolso é o quê? Você tem um plano de saúde da empresa, porventura, aquele atendimento que você precisa não existe na rede, você faz aquele atendimento particular e a empresa do plano de saúde reembolsa. E muitas vezes esse reembolso no plano de saúde empresarial é feito via folha. Então, a empresa lança na folha, reembolsa para o empregado e abate na fatura do plano de saúde. Então, isso, se for feito via folha, você já tem isso no sistema. Se for para enviar, o sistema mesmo já deve levar essa informação, tá? Então, vamos para frente. Rendimentos de entidades imunes / isentas, IN 1234 de 2012. Deverão ser informados nas dívidas apresentadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Então, esses órgãos deverão informar, se a sua empresa é um desses órgãos, referentes a fatos ocorridos a partir de 2017, os valores pagos a entidades imunes ou isentas pelo fornecimento de bens e serviços na forma prevista pelos incisos 3 e 4 do artigo 4º e do parágrafo 3º do artigo 37 da Instrução Normativa 1234 de 2012. Então, isso aqui é uma informação particular para as empresas da administração pública federal, de administração direta ou indireta e órgãos, né? E aqui, ó, o que interessa mais a gente da área privada. Lembra que lá na MP da pandemia, que virou a Lei 14.020, existia um tipo de empresa, um perfil de empresa, são as empresas de grande porte, que elas não puderam suspender 100%, né? Não puderam dar o benefício de 100% da suspensão do contrato dos seus empregados. Elas suspenderam 70%, recebiam os 70% do benefício emergencial, mas tinham que pagar 30% do salário como abono indenizatório. Aqui ele chama de ajuda compensatória mensal, mas é aquele abono indenizatório de 30% que as empresas pagaram. Aquele abono não teve incidência de nada, foi uma verba indenizatória. Então ele fala aqui que essa verba vai ser informada lá em rendimentos isentos, tá? E tem um item lá, rendimentos isentos, a gente vai ver isso. Lá tem um campo, outros é especificar. Então você vai botar o valor total lá e vai botar o que tem lá dentro, tá bom? Então vamos para frente. Aqui ele esclarece que não faz parte da base de cálculo e tudo mais. Quem fez esses pagamentos sabe disso porque não incidiu para nada, tá? Então esse abono indenizatório que ele chama de ajuda compensatória mensal, ele é o abono indenizatório da MP e ele vai ser lançado lá em outros rendimentos isentos. Vou fechar aqui, vou botar aqui para não exibir novamente, quando eu abrir novamente, tá? E aqui eu vou incluir a minha empresa do zero, ok? Então eu tenho a opção de criar a declaração manualmente, eu incluo tudo na mão. Eu tenho a opção de importar dados, ok? E eu posso restaurar uma cópia de segurança. Eu salvei uma cópia de segurança e agora eu quero restaurar aqui do meu programa. Ele traz tudo direitinho, tá? Então vamos aqui pela primeira opção, nova declaração. Aqui ele me pergunta, é uma declaração de pessoa jurídica ou de pessoa física? A pessoa física que pagou terceiros e reteve imposto de renda,
ela também tem que informar aqui, ó. Deve ser apresentada pelas pessoas físicas que pagaram ou creditaram rendimentos em relação aos quais tem havido, deixa eu colocar aqui de novo, aos quais tem havido retenção de imposto de renda retido na fonte, ainda que um único mês calendário, por si ou como representante de terceiros, de acordo com o artigo 2º da Instrução Normativa 1836 de 2018, ou seja, você, pessoa física, contratou um terceiro, reteve imposto de renda, você tem que informar que você reteve e pagou o DARF. Então, você tem que fazer uma declaração informando que mês isso aconteceu, qual foi o rendimento tributário, os dados do beneficiário e o valor retido, tá? No caso de pessoa jurídica, o que nós geralmente fazemos, que nós trabalhamos em empresas que têm funcionários e assim por diante. Então, vamos fazer de pessoa jurídica. 05501 476 123120 é o CNPJ que eu vou usar. Ano calendário. Ano calendário é onde aconteceram os rendimentos, onde o trabalhador recebeu os rendimentos ou o beneficiário recebeu os rendimentos e teve a retenção, tá? Então, ano calendário é 2020, tá ok? Tem aqui 2021, mas não cabe, tá? Então, o que você vai enviar na DIF de 2021 é informações referentes ao ano calendário de 2020. E aqui eu vou colocar o nome da nossa empresa, Staff, Consultoria, Gestão Empresarial e Serviços LTDA. Ok? Então, tudo preenchido. Agora eu vou dar o OK aqui. Agora eu vou marcar a natureza do declarante. Que tipo de empresa a minha empresa é? Ele tem aqui, ó, clica aqui na setinha, ó. Pessoa jurídica de direito privado, órgãos, autarquias e fundações da administração federal, órgãos e autarquias da administração estadual, municipal ou do Distrito Federal, empresa pública ou sociedade de economia mista, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, municipal ou do Distrito Federal, entidade com alteração de natureza jurídica, uso restrito. Nosso aqui, ó, é pessoa jurídica de direito privado, que é o mais comum, não é? Aqui ele tem algumas perguntas. Efetuou o pagamento de plano de saúde, de plano privado de assistência à saúde, coletivo empresarial? Vou marcar que sim, que eu vou lançar uns planos de saúde, tá? Porque na minha folha, na simulação que eu vou fazer da folha, essas informações vão vir. Então, aqui ele vem, ó. Administrador, intermediador de fundo ou clube de investimentos? Não. Instituição financeira que na condição de depositário de crédito efetuou pagamento de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho Federal, Estadual e Distrital? Não. Efetuou pagamentos a residentes domiciliados no exterior? Não. Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação? Não. União detém maioria do capital sujeito a voto? Não. Então, se você não souber essas informações, a sua contabilidade sabe, tá? Então, eu marquei aqui só o plano de saúde, porque a minha empresa tem plano de saúde privado. Então, vou dar OK e ele vai criar a minha declaração. Criando a declaração. Vamos lá. Aqueles campos que eu preenchi inicialmente, eles já vieram para cá, ele já abriu a declaração com as informações que eu já preenchi e agora eu vou completar as informações referente à minha empresa. Responsável perante o CNPJ. Responsável perante o CNPJ na Receita Federal. Você pode ter vários sócios na empresa, mas tem um que é o representante pelo CNPJ perante a Receita. Então vamos lá. Vou botar aqui o meu CPF, que eu sou o representante. A declaração é retificadora? Não. Se fosse retificadora, eu teria que colocar sim e colocar o número da declaração original. Olha só que informação importante, tá? Quando eu clico em sim, ele me fala, ó, a declaração retificadora substitui integralmente os dados da declaração enviada anteriormente.
A retificadora deve conter as informações de todos os beneficiários do declarante. Verifique e proceda à retificação com segurança. Isso quer dizer o quê? Digamos que você mandou uma declaração da DIRF e você mandou uma declaração com 10 mil empregados, 10 mil beneficiários. E você descobriu, verificou lá que uma pessoa tem informação errada. Você vai corrigir a sua informação e vai mandar as 10 mil pessoas de novo. Se você mandar só a pessoa que você tem que retificar, você apaga as outras 9.999 e fica só a pessoa que você retificou. Então a DIRF, pessoal, quando você retifica a declaração, você tem que mandar a declaração toda novamente com todos os beneficiários, ok? Então fique atento. Vamos lá. E agora, responsável pela declaração. Vou colocar aqui eu mesmo, Cláudio Saldanha. Tá meu nome aqui. DDD da minha empresa, 39636877. Ramal não tem, fax não tem, contato @staffcursos.com.br. Pronto. Feito isso, eu não tenho o botãozinho de salvar. Posso ir para frente aqui no beneficiário, ó. Posso voltar aqui nas informações que está tudo gravado aqui, tá ok? E agora lá nos beneficiários, olha, vejam que aqui, ó, em beneficiários só tem rendimentos tributáveis, rendimentos recebidos acumuladamente. Ele não tem outras abas, ele vai abrir outras abas conforme o tipo de declaração que eu incluí, outros itens aqui conforme o tipo de declaração que eu incluí. Vou incluir só um beneficiário que nós estamos só fazendo um teste para você entender como é que preenche. Então, vou incluir o CPF aqui, ó. Então, informações da empresa, do declarante, beneficiário, vou incluir um beneficiário, meu CPF. Pronto. Vou botar meu nome aqui. Opa, tem coisa errada aqui. Ok? Coloquei aí meus dados. E agora, pessoal? E agora, código da Receita. A DIRF, pessoal, não é só para declarar rendimentos de pagamento assalariado, não. Nós, do Departamento Pessoal, nós temos dois tipos a declarar aqui, ó. Rendimento assalariado e também o autônomo, que às vezes a gente faz pagamento de autônomo na folha. É o código de Receita 0561 e o 0588 do autônomo. Mas a sua área contábil, a sua área fiscal, vai usar a DIRF para fazer outras declarações de retenção que porventura ela pode ter realizado, tá? Então a nossa parte é o 0561 ou também o 0588 se você tiver autônomos. E agora vamos para frente. Então vamos lá. Botei aqui o 0561, meus rendimentos assalariados. Ó, quando eu botei o 0561 e dei um tab, ele já apareceu aqui outras abas, tá vendo? E agora eu vou preencher, ó. Identificação do alimentado disponível. Eu vou lançar valores de pensão aqui para vocês verem, tá? Mas se eu não tiver os dados do beneficiário da pensão, eu marco não. Se eu marcar assim, ele vai abrir uma abinha aqui, ó, que eu vou botar os dados do beneficiário da pensão. É importante você ficar atento que se o trabalhador, se o beneficiário paga a pensão alimentícia referente a um dependente, a um filho, aquele filho não pode ser dependente do imposto de renda dele, tá? O filho está financeiramente sob a tutela de outra pessoa, geralmente da mãe, não é? Então, o beneficiário da pensão não pode ser dependente do imposto de renda também, tá ok? Então, fique atento porque a multa por declarar dependente indevidamente é alta, tá? Então, vamos lá. Meu beneficiário da pensão, identificação não disponível, não, vai sumir aqui. Previdência privada. Identificação de previdência complementar disponível. A minha empresa não tem previdência complementar. Vou botar não aqui porque eu não vou pagar a previdência complementar, que é a previdência privada, não é?
E aqui embaixo vão vir os rendimentos para eu incluir, tá? Eu vou digitar aqui os rendimentos que eu vou trazer depois, as mesmas informações via importação. Então eu vou digitar aqui rapidinho. Aqui, ó, essa primeira coluna são os rendimentos tributáveis, são as bases de cálculo para o imposto de renda, a base de cálculo bruta, tá, pessoal? Aqui vai vir os valores do INSS, da Previdência Social, que foram usados para mês a mês para calcular o imposto de renda mensalmente. Previdência complementar, você tem um tipo de previdência que deduz no imposto de renda mensalmente e um que não deduz, tá? Os dependentes, o valor deduzido por dependente mensalmente, ok? Pensão alimentícia. Se pagou pensão, a informação da pensão alimentícia que foi usada para o cálculo do imposto de renda, tá? Que foi paga e que usou para deduzir do imposto de renda. E o imposto de renda que foi descontado do empregado mensalmente, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, peguei aqui a minha ficha financeira, digitei aqui todos os valores recebidos da minha simulação. Esse rendimento tributável de janeiro, como eu pago a minha folha de pagamento no 5º dia útil, refere-se à folha de salários de dezembro que eu paguei em janeiro de 2020, tá? Aqui, você pode observar em julho, por exemplo, que eu tenho um valor acumulado. Isso aqui se refere às férias, porque eu tirei férias no mês de agosto, ok? E esse pagamento aconteceu em 30 de julho. O pagamento de julho do salário saiu em 5 de agosto. Mas se você olhar aqui, o mês de setembro está em branco por causa das minhas férias. Como eu estava 30 dias de férias, eu não tive nenhum pagamento de folha que seria agosto pago em setembro. O que seria da folha de agosto pago em setembro, na realidade eu recebi férias em 30 de julho. Então eu fiquei sem rendimento tributável aqui, tá vendo? Então, os outros meses, R$5.000. Em dezembro eu fiz uma rescisão de contrato. Então eu recebi aqui, ó, esse valor se refere aos dias trabalhados, ok? E esse valor aqui se refere ao 13º da rescisão. Se eu não tivesse rescisão, aqui sairia o meu salário de novembro, que pagou em dezembro, e aqui o meu 13º, que foi pago em 20 de dezembro. É importante você se atentar que quando o sistema traz, quando eu digito aqui as informações referentes ao rendimento de dezembro, que foi pago em janeiro, eu trago todas as informações que foram usadas para o cálculo desse imposto de renda aqui, tá? Esse INSS aqui não é da folha de janeiro, é da folha de dezembro que foi paga em janeiro. Esses dependentes aqui, a mesma coisa, porque o meu caso aqui eu não tive dependente, que o meu dependente entrou em janeiro de 2020, tá? Então, quando eu fiz o pagamento, ele ainda não era meu dependente, tá? Esse dependente aqui foi incluso a partir de 10 de janeiro, que é quando ele entrou como meu dependente, é uma simulação que eu fiz. A pensão alimentícia eu já tinha e houve aqui as deduções, ok? E aqui você vê que não teve pensão alimentícia no mês das férias nem no 13º, que essa pensão é valor fixo por mês, tá? Então esses meses aqui ficou sem, tá? É claro que fosse uma pensão normal ia pagar de qualquer jeito, mas na minha simulação ela não teve para 13º nem para férias, tá? Então o que você tem que entender é que o que você traz para cá é baseado na remuneração tributária de cada mês. Você tem que emitir a ficha financeira no seu sistema de folha ou pegar os contra-cheques conforme as datas de pagamento e recibos de férias, rescisão se tiver, e vir lançando aqui mês a mês conforme a data de pagamento, tá? O imposto de renda, o ano calendário, são meses de pagamento e não de competência. E aí, estão aqui as minhas informações. Tudo isso aqui é base de cálculo e deduções usadas para chegar nos valores de imposto de renda descontados, beleza? Então tá aqui minhas informações. Não tenho previdência complementar. Se eu tivesse, eu colocaria aqui o tipo de previdência que são deduzidas para o imposto de renda. Tem um FAP aqui e outra previdência, tá? Que são deduzidas. Se tivesse, você teria informação aqui. Você vê que existe uma coluna para incluir essas deduções de previdência privada, tá? E aqui você tem
compensação de imposto por decisão judicial. Então, você tinha um imposto apurado e você tinha deduções por decisão judicial. Nós não tivemos, mas se tivesse, estariam listados aqui, tá? Tudo isso, pessoal, que vai na DIRF da sua empresa é o que transitou na sua folha. O que o trabalhador tiver a adicionar de coisas pessoais, que ele vai influenciar no imposto de renda dele, ele tem que fazer lá na declaração anual. Tá? Aqui é tudo que transitou na sua folha. Tá? Não inclua nada que não tenha transitado na sua folha de pagamento. Tá? Tributação com exigibilidade suspensa. Então você tem aqui, ó, rendimento tributável, previdência. Então você tem algumas possibilidades de verbas tributárias que estão com exigibilidade suspensa. Tá? A gente não trouxe nenhuma aqui, isso aqui é uma particularidade. Tá? Previdência complementar com exigibilidade suspensa. E aqui você tem, ó, rendimentos isentos. Aqui é importante, ó. Rendimentos isentos que o trabalhador pode ter recebido. Diárias e ajuda de custo. Diárias são aquelas diárias pagas para a viagem. Na reforma trabalhista, a diária ela ficou totalmente como remuneração, como verba não salarial. Ela saiu da parte de remuneração do trabalhador. Ela se tornou uma verba totalmente não salarial, ou seja, não tributável para nada, tá? A ajuda de custo já não era tributável. E aqui você tem indenizações de rescisão. No meu caso, eu fiz uma rescisão, não foi? O que vai vir para cá? Quem vai vir para cá vai ser o aviso prévio indenizado, ok? No caso que eu paguei para o meu trabalhador, foi R$ 5.500. Deixa eu pegar meus valores aqui. Paguei aqui na rescisão de contrato, ó. Deixa eu abrir a rescisão aqui que eu simulei, ó. Quem vai lá para aquele campo de indenização? Você vai mandar para lá o aviso prévio indenizado, ok? É esse carinha aqui. Vou botar minha calculadora aqui, ó. 5.500 do aviso prévio indenizado. Você vai levar para lá o 13º indenizado, tá ele aqui, ó. 13º indenizado, 416,67. 416,67, mais a multa dos 40% do FGTS, só a multa. O valor de depósito mensal não é indenização, tá? Então você vai pegar, deixa eu pegar aqui o meu relatório da multa, tá? Tá ele aqui, ó. E eu vou incluir só a multa dos 40%. Tá aqui o relatório da minha rescisão, que eu vou gerar a multa. A multa rescisória é 469,33. Então, mais 469, 469 e 33. Então, vou levar para lá, ó, 6.386, ok? Então, lá na minha declaração, vai ficar aqui, ó, recebido R$ 6.386, ok? De indenização por rescisão. Se eu tivesse vendido parte das minhas férias, convertido parte das férias em abono pecuniário, no mês que tivesse havido a conversão, estaria aqui, tá? Porque o abono pecuniário, ele não tem incidência de INSS, FGTS e imposto de renda. Na DIF, ele vem separado aqui. E se for o bolsa médico residente, que também não tem tributação, também estaria aqui. Aqui embaixo você vai trazer outras informações particulares. Lucros e dividendos pagos a partir de 96. Os lucros e dividendos dos empresários não têm incidência de imposto de renda, tá? Então você traria aqui os lucros distribuídos. Isso aqui é o que você distribuiu na folha. Então acontece que muitas empresas apuram o lucro no ano anterior e passam o ano seguinte distribuindo esses lucros ou pagam esse lucro de uma vez só. Ele não incide para o imposto de renda, então você vai lançar ele aqui.
Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto prolabore e aluguéis. Isso aqui também é o lucro dos titulares de empresas, de microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Que não seja prolabore e aluguéis, tá? Prolabore é a retirada do empresário, ele não se encaixa nessa retirada aí de lucros e dividendos de micro e pequena empresa. Ele é um rendimento e ele tem tributação, tá? E os aluguéis também. Os dois têm legislação específica, tá? E aqui outros a especificar. O que eu vou ter outros a especificar? Eu vou ter outros rendimentos recebidos que não vão ter, que não tiveram incidência. Nesse caso aqui, ó, 1/3 de férias na rescisão. Isso aqui é porque teve rescisão, tá? Mais férias proporcionais, mais férias vencidas se tivesse. Essas são as verbas que vêm para cá. Se lembra daquela história do abono indenizatório da MP? Também, se eu tivesse pago o abono indenizatório, ele estaria aqui, ó, tá? E aí eu poderia somar todo mundo aqui. No meu caso, eu não tive nenhum desses dois, então vou apagar. Na minha rescisão só teve férias, só teve 1/3 de férias na rescisão e férias proporcionais da rescisão. Isso aqui são férias pagas indenizadas na rescisão de contrato, tá? Então, na rescisão de contrato, eu vou pegar aqui minha rescisão, ó. Eu tive aqui, pegar nossa calculadora, vou somar, eu tive aqui, ó, férias 4.583,33 mais 416,67 de férias indenizadas do aviso prévio, mais 166,67, 6.666,67. Lembrando que férias pagas na rescisão, elas são sempre indenizadas. As férias gozadas que eu usufruí durante o ano de 2020 tiveram incidência normalmente do INSS e do Imposto de Renda, tá? Essas aqui é porque elas foram indenizadas na rescisão. Então, vou incluir aqui na minha DIF. 6.666,67. Pronto. Estão aí minhas informações. Rendimentos, desculpe, tá aqui minhas informações, ó. Tá? Então, a outros a especificar, vai vir aqui no texto o que você está pagando e o valor total, tá? Rendimentos recebidos acumuladamente. Se eu tivesse recebido o rendimento acumuladamente, estaria aqui. Pode ser valor referente a processo trabalhista, alguma coisa. Tudo isso tem que ser transitado na folha. Tá? Você não inclui nada na DIF que não veio transitado na sua folha. Se o trabalhador recebeu referente a um processo de outra empresa, ele vai fazer lá na declaração anual dele, tá? Aqui você tem uma outra aba, aqui já são informações dos beneficiários, tranquilo. Agora você tem aqui, ó, uma aba de plano de saúde. Se teve plano de saúde e você tem um dependente para incluir, você vai incluir o dependente aqui dos seus beneficiários. Você vai incluir o CNPJ do plano de saúde, o registro da ANS e aqui embaixo a identificação de quem recebeu e seus dependentes. Tá tudo aqui, ó. Tudo isso aqui pode vir do seu sistema de folha, tá? Ele deve ter parametrizado para trazer essas informações, ok? Então aqui ele vai trazer o detalhamento do plano de saúde, tá? A empresa do plano de saúde coletivo que foi descontado ou pago via folha, ok? E os dependentes, tá ok? O valor tá aqui, ó, pago por ano e assim por diante, ok? E aqui nós temos informações complementares dos comprovantes de rendimentos. Aqui é para você incluir dados de pensionista e outras informações que você achar relevante. Geralmente o seu sistema de folha, quando ele gera o informe de rendimentos, ele traz no seu relatório algumas informações, como dados do plano de saúde e outras coisas, porque para fazer a declaração anual você vai precisar dessas informações e para não ter que ir atrás da empresa novamente para colher essas informações. Terminado aqui as informações do beneficiário, eu posso vir aqui, ó,
e verificar as pendências. Ó. Verifica as pendências, ele olhou, está só informando aqui de plano de previdência social, saúde, preenchimento, sem o preenchimento da ficha. Fax não informado, ramal não informado, isso aqui é só aviso, tá? Não é erro, então ele não vai impedir o salvamento e nem o envio. Salvei minha declaração, avançar, local da transmissão, Distrito Federal, avançar. E ele me pergunta se eu quero transmitir agora, ó. Vou falar que não, tá? Aqui, pessoal, em relatórios, ó, tem um botãozinho aqui, relatórios, tá? Você pode vir aqui que você pode tanto ter acesso à sua declaração completa, ok? Claro que isso aqui é um rascunho antes do envio, ele vai te dar o relatório completo, caso você queira fazer uma conferência, como você pode ter o recibo de entrega depois do envio, comprovante de rendimentos, ó, todos os comprovantes de rendimentos, de rendimentos que eu tenho que entregar para os meus empregados, para os meus beneficiários até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Ele sai todos os totais, ó, totais de rendimentos, inclusive férias, contribuição oficial, quanto que a pessoa contribuiu no ano do calendário, pensão alimentícia, ó, imposto de renda retido, tá vendo? Aqui ele traz um campo aqui dos rendimentos isentos e não tributáveis, trouxe aqui, ó, outros detalhados, tá vendo? E trouxe aqui, ó, indenização por rescisão de contrato, inclusive PDV, ó, que eu coloquei do aviso prévio e um terço de férias. Aqui ele trouxe, ó, rendimento sujeito a tributação exclusiva, rendimento líquido. Aqui, ó, lá na minha declaração, ele saiu o meu imposto de renda cheio, tá? Aqui ele traz o líquido, ele já traz o imposto de renda líquido, quanto que a pessoa recebeu, ok? E aqui ele trouxe, ó, por mais que eu não tenha digitado nada, ele já trouxe nas informações complementares aquela informação que eu coloquei lá, ó, rendimentos isentos, outros, ele já trouxe aqui, ó, o que eu tinha digitado, tá vendo? E o responsável pela informação, caso o beneficiário tenha alguma dúvida. Esse formulário aqui, geralmente, seu sistema de folha imprime. É o ideal que você faça uma amostragem até com esse informe de rendimentos. Imprime na DIF e imprime no seu sistema de folha e compara para ver se está batendo. Se não tiver, você vai verificar se não ficou com algum erro a declaração do trabalhador, ok? Então, passado essa verificação, eu posso vir aqui e fazer a minha transmissão. Você tem um botãozinho aqui, ó, de transmitir, tá vendo? Transmitir via internet. Antes de transmitir, a gente vai fazer outro processo, que é trazer do meu sistema de folha essas mesmas informações, ok? Aqui já está pronto, é só clicar e mandar transmitir com certificado digital. Mas vou fazer o seguinte, ó, vou excluir todo mundo aqui, ó, ok? Vou excluir essa declaração todinha, ok? E vou importar pelo meu sistema de folha. Eu tenho um sistema de folha aqui, que é o Dexon, que é um sistema que é usado por muitos escritórios de contabilidade aqui no Distrito Federal, tá? Mas ele faz o mesmo processo que todos os sistemas aí que estão no mercado, ok? Que a maioria, pelo menos, né? Eu não conheço um sistema que não gere arquivo da DIF, mas pode existir. Aqui nele eu tenho adicionais, ó, gerar arquivo para a DIF, retenções de imposto de renda. É claro que o seu sistema tem que estar atualizado. A DIF traz atualização todos os anos. Então, antes de fazer transmissão, você tem que verificar se ele está atualizado. Dia 25/1, ele teve uma atualização com relação à DIF, tá vendo? Então, eu já fiz a minha atualização. No meu sistema aqui foi a 4.07A. Então, eu já fiz minha atualização, tá? E aí, venho aqui, ó, adicionais. Venho aqui em adicionais, deu uma travadinha aqui no meu sistema, tem muita coisa aberta, né? Venho aqui em adicionais, gerar arquivo para DIF, retenção de imposto de renda. Ano calendário 2020, eu criei uma pastinha lá no C da minha máquina para ele salvar. No meu caso aqui, vou gerar só de uma empresa, mas a DIF deixa você importar várias empresas de uma vez, tá? Se você quiser gerar de várias empresas na sua DIF, você
gera e manda, tá? Se o seu certificado for autorizado para mandar por todas essas empresas, se for procurador delas, ele vai deixar mandar todo mundo, tá ok? Aqui ele pergunta, é original ou retificadora? Se for retificadora, você vai ter que botar o número do recibo. Se for original, ele não vai te pedir. Aqui ele tem essa informação, ó, gerar DIF, mesmo que não haja nenhuma retenção e se houver pelo menos uma retenção. Isso aqui é o seguinte, se eu colocar, se houver apenas uma retenção, se o empregado não pagou imposto de renda no ano, não tive nenhuma retenção, ele não envia. Mas você tem que verificar que talvez esse beneficiário possa ter recebido rendimentos de outras fontes pagadoras. Então, particularmente, eu sempre mando tudo, tá? Mesmo que não haja nenhuma retenção, eu já envio, tá? Que se ele tiver trabalhado em outra empresa, tem 2 empregos ou coisa parecida, já está aqui, tá? Já está enviado. E aqui, ó, informar todos os beneficiários independente do rendimento. Informo todo mundo independente do rendimento. E aí eu mando todo mundo para a Receita Federal. Quem tiver rendimento, quem não tiver, vai todo mundo junto. Isso não impacta em nada para o trabalhador. Se ele for isento, ele vai fazer aquela declaração dele de isento sem problema nenhum. O isento não quer dizer que ele não trabalha, quer dizer que ele não tem rendimento para que ele tenha tributação, tá? Então eu tenho informado aqui, não vai dificultar em nada para ele. E outra coisa, quando o E-Social começar a funcionar, essas informações da DIF, elas estarão sendo enviadas para o banco de dados do E-Social mensalmente. Então a Receita vai ver a mesma informação que eu estou mandando de todos os meses, tá? E de todos os trabalhadores. Aqui, o meu sistema de folha gera um espelho, tá? Para eu dar uma verificada aqui se eu tenho informações a gerar. Eu já verifiquei e vou gerar o meu arquivo. Então, o meu sistema vai gerar uma pastinha lá com o número da empresa dentro dessa pasta DIF 2021. Gerei o arquivo, ok, geração com êxito, ele já fala aqui onde ele gerou, qual é o nome da pasta e o nome do arquivo, ó, .txt. Já deixei minha pasta aberta aqui para vocês verem, ó. DIF 2021, empresa 2, DIF, está aqui o arquivo que eu vou importar para dentro do programa da DIF. Agora eu vou lá abrir o programa da DIF, já está aberto, né? Vou clicar aqui, excluir a empresa, tá? Não tem empresa nenhuma. Clico aqui em importar, ele vai me perguntar onde está o arquivo, eu venho aqui, no C da máquina, DIF 2021, empresa 2, DIF. Eu clico aqui, escolho o meu arquivo e importo. Aqui ele já trouxe, ó, lembra que eu falei do plano de saúde? Tá aqui, ó, o plano de saúde lá na minha empresa tem. Tá? Tudo bem que eu não botei naquela DIF manual, mas até porque a informação que está lá é uma informação da ANS de simulação. Ele vai dar um errozinho aqui na hora que eu tiver fazendo, porque eu não botei informações oficiais de nenhuma empresa de plano de saúde, tá? Mas ele vem automático, tá vendo? Ó, teve plano de saúde descontado do empregado, ou tem cadastro de plano de saúde na folha, e traz para cá, ó, tá vendo? E agora aqui eu vou subir um pouquinho, que minha tela é pequena, ele vai avançar, ano calendário 2020, tá vendo? Avançar, finalizar o arquivo, ele deve dar um erro no código da ANS, ó. Deu um errozinho aqui, ó. Tá? Quando eu concluir, ele vai me dizer quem é o erro, ó. Registro da ANS inválido, tá vendo? Eu botei uma simulaçãozinha lá e ele trouxe que é inválido. Aqui a relação de dependência não informada. Mas ele importou, tá? Fez a importação aqui, ó. Tá aqui minha empresa. Sempre que ele gerar esse relatório dizendo que teve algum erro, algum aviso, você verificar se é algo que você precisa corrigir. Se ele concretizou a importação, você pode corrigir aqui dentro, mas o ideal é você arrumar lá no seu sistema de folha e depois importar corretamente, para você não ficar com uma informação da DIF correta e o seu sistema de folha com a informação errada. Isso pode impactar na hora de você gerar seu informe de rendimentos pela folha para entregar para os seus empregados. Então ele trouxe tudo aqui, ó. Todo aquele que eu preenchi na tela inicial, as opções que eu fiz, o que não fiz, estão aqui, ó.
Os meus rendimentos vieram todos automáticos, estão vendo? Todos aqui, aqueles que eu tinha digitado manualmente vieram todos. O meu dependente, ele já trouxe de lá, agora ele já trouxe aqui o dependente, o alimentado, ó. Trouxe uma funcionária, uma dependente lá que eu simulei, tá vendo? A relação de dependência está faltando, vou botar aqui é filho, ele não trouxe. E tem aqui a pensão mensalmente, ó. Lá na que eu fiz mensalmente, à mão, eu botei que não tinha, tá? Até para eu não ter que digitar aqui um por um novamente os dados do dependente, tá? Mas ele trouxe aqui porque está lá no meu sistema de folha, tá? Essa questão do alimentado, está aqui ou não está, não vai fazer muita diferença, tá? Só se você, porventura, usar o mesmo dependente do que é o alimentado para fazer a sua declaração de imposto de renda e botar ele como dependente. Aí você vai correr um risco, tá? O trabalhador, por exemplo, né? Se ele for colocar o mesmo dependente da pensão como dependente do imposto de renda. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhuma, tá? E aqui, tributação e exigibilidade suspensa, também não tem nenhuma. Previdência complementar também não veio, ok? Alimentados também não veio, exigibilidade suspensa. E aqui, ó, rendimentos isentos. Vamos ver o que ele trouxe, ó. Ele trouxe a mesma informação da rescisão que eu digitei, estão vendo? Que é o meu aviso prévio, indenizado, aviso prévio trabalhado vira saldo de salário. Aviso prévio indenizado, o meu 13º indenizado, que não incidiu para o imposto de renda, e a minha multa dos 40%, só o valor da multa. Tem que lembrar que na GRRF você deposita valores normais do mês e tem a multa. Então aqui só vem a multa, tá? E aqui, ó, ele trouxe aquela mesma informação que eu digitei, ó. Só que ele trouxe mais completo, né? Eu digitei resumido. Aqui ele trouxe o nome da verba realmente no sistema de folha. Abono de 1/3 de férias, rescisão, RCT, tá vendo? Férias proporcionais, RCT, tá? E aqui o total das férias. E aqui eram as férias indenizadas, que ele não completou. Trouxe o mesmo total. Então, tudo que eu digitei aqui, baseado na minha ficha financeira, nos meus contra-cheques, o meu sistema de folha traz completamente. Rendimentos recebidos acumuladamente, não teve na minha folha. Informação do plano de saúde, veio? Veio aqui, ó, um CNPJ e um ANS errado. Eu vou tirar esse ANS aqui, que ele está dando pau, ok? Mas ele trouxe o CNPJ aqui da empresa, ó, tá? E se eu tiver plano de saúde, realmente eu tenho que inserir as informações todas aqui. Se tiver tudo cadastrado direitinho no sistema, o seu sistema já deve trazer, tá? Informações complementares, ele trouxe aqui, ó. Ele trouxe informações que eu falei para vocês, ó. Quem é o beneficiário da pensão e o beneficiário do plano de saúde, os dados do plano de saúde, tá vendo? E agora a mesma coisa, verificar pendências, não trouxe, só trouxe avisos, ok? E agora posso salvar novamente, ó. Salvei a minha declaração, avançar, local, tá aqui, Distrito Federal, que é o meu caso, avançar. Essa declaração já foi gravada, deveria subscrevê-la? Sim, eu estou gravando em cima da outra, né? Deseja transmitir a declaração agora? Vou botar aqui que sim, tá? Transmitir utilizando certificado digital. Sim. Vai me pedir aqui o certificado da Staff Consultoria. Vou incluir aqui para assinar. Estou assinando e transmitindo. É claro que isso aqui é uma simulação. Depois eu vou ter que cancelar essa declaração que eu enviei. Mas eu gosto de fazer o processo todo para vocês verificarem. Então, após o envio, ó, ele vai me trazer a informação de que foi enviada, tá? E a transmissão concluída. E aqui, ó, o recibo para eu visualizar. Ó. Ele já está imprimindo lá o meu recibo. Mas eu posso vir aqui, ó, para visualizar o recibo. Porque aquele botão lá de imprimir que ele aparece, ele já aparece já para você fazer a impressão. Aqui ele já vem para a tela dos beneficiários. Eu vou vir aqui, ó, em impressoras. Eu tenho tanto a minha declaração completa, que agora ela já vai aparecer com a informação de transmitida, não é? E aqui, ó, eu tenho o meu recibo, ó, recibo de entrega, ó.
recibo de entrega. Vou botar aqui para sair no PDF, para a gente ver. Vou botar aqui dentro da minha pastinha. Vamos verificar o recibo. Aqui o recibo de entrega da DIF. Ele traz um resumo de tudo, total de rendimentos, total de beneficiários pessoa física, total de beneficiários pessoa jurídica. Lembrando que a DIF não é só para declarar informações de rendimentos assalariados e autônomos. A contabilidade, a área fiscal também vão usar para informar outras retenções que ela possa ter feito, sobre notas fiscais, sobre aluguéis que pagou e assim por diante. Eu expliquei para vocês só o que nós fazemos no DP. Geralmente, o DP faz a parte dele, passa um backup para a contabilidade que vai fazer a parte dela. Ou a contabilidade faz a parte dela, passa para o DP fazer a parte dela. Eu consigo importar um arquivo em cima do outro, ou seja, a DIF está pronta, eu posso importar novamente, ele vai somar aqueles beneficiários que não tinham, tá? Então tá aqui o meu recibo da DIF, ele informa aqui quando foi enviado. Se eu for enviar uma retificadora, esse cara aqui é o meu recibo para eu poder fazer o reenvio. Na realidade, desculpe, esse cara aqui que é o meu recibo, tá? São números diferentes, tá? Esse carinha aqui que é o meu recibo, tá? Tá aqui o meu recibo que eu vou usar para fazer a declaração retificadora, se for o caso, tá? Lembrando que a retificadora você deve enviar todos os beneficiários novamente, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês o processo do início ao fim, tá? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentando ajudar da melhor forma possível, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.